Olá, tudo na paz contigo? Hoje eu quero te conduzir aqui por uma jornada, por uma reflexão muito franca. Para a gente começar, vamos pedir para que o mais alto, para que o amor absoluto, causal de toda a vida esteja aqui presente conosco nesse momento, nos amparando, nos guiando, nos protegendo, nos clareando a jornada. Pedindo a Maria, Mãe de Jesus, que esteja carinhosamente aqui, nos acolhendo, nos amparando. Muito bem, eu quero voltar contigo há mais ou menos 2000 anos atrás. Vamos voltar todos nós nesse exato momento para a época de Jesus. Eu, você, seu cachorro que está aí do lado, o gato, todo mundo que estiver aqui. Vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos voltar lá na época de Jesus. E vamos supor que diante de todo aquele cenário da missão do Mestre, você tenha testemunhado alguns feitos maravilhosos do trabalho do Cristo. Você viu com seu olho, você ouviu aquelas mensagens que ecoavam pela imensidão e que posteriormente iriam ecoar pelos séculos, pelos milênios afora. Você ouviu e você falou, nossa, isso que esse cara está falando tem sentido, é legal, poxa, é diferente de tudo que eu ouvi, eu sinto uma coisa boa quando ele fala, faz sentido e tal. Você foi essa pessoa. Você não precisa ter convivido, você não precisa ter sido um discípulo, uma discípula, um apóstolo, nada disso. Mas você ali testemunhou alguma coisa da passagem do Mestre aqui na Terra. Passa-se um tempo, você continua lá. De repente alguém chega para você e pergunta, você conhece aquele tal de Jesus? E você prontamente, claro, nossa, eu vi ele fazendo, ele levantou o defunto da tumba. E falou umas coisas que eu estava lá e eu ouvi e eu gostei. Me fez muito bem. Você segue Jesus? O que ele falou tinha coerência, eu gostei, eu vi, eu experimentei, experiência direta. Você segue Jesus? Porque eu não podia seguir, acontece. Então, não vou falar nada para você, não, mas esse tal Jesus aí que você alega que você está seguindo, você sabe que estão acusando ele de farsante, né? Aliás, não só estão acusando ele de farsante, mas as próprias autoridades religiosas, os próprios fariseus, se for ouvir Caifás, por exemplo, estão falando que ele é um endemoniado, que ele é um feiticeiro, que ele está enganando as pessoas. Aí você olha e fala, mas não sei não, eu vi, não me pareceu isso. Toma cuidado com o que você fala, cuidado para abrir a boca, cuidado para falar dessas mensagens de Jesus aí, porque tem mais. Não só os sacerdotes estão de olho torto para esse tal de Jesus, mas agora ele está sendo formalmente acusado. Os soldados romanos estão todos atrás do Cristo. E quando o soldado, embora a gente saiba que existam todas as injustiças no mundo, mas quando os soldados estão atrás do indivíduo, não é porque os soldados acham que o indivíduo é bonzinho. Pelo menos na cabeça dos soldados, aquele indivíduo é um problema. Ou ainda, como deveria ser, deveria ter cometido algum crime. Claro que Jesus não cometeu algum crime, você sabe que ele não cometeu algum crime, mas as pessoas da época estavam completamente iludidas. E essa pessoa olha para você e fala assim, você curte mesmo esse cara? Você ouviu o que esse cara falou? Porque estão acusando, estão atrás dele, estão querendo capturar ele. Coisa boa ele não deve ter feito. Capturam Jesus. Pilatos lava suas mãos, coloca o Cristo diante do povo. Diante do mesmo povo que, arrebatado no êxtase das maravilhas que o Mestre fez, que testemunharam, que pediram,
que obtiveram, que bateram e que viram a porta ser aberta, na hora que são indagados, Jesus ou Barrabás, em uníssono, o nome de Barrabás se faz vivo ao som daquela assembleia pública e Cristo é condenado. Morre ao lado de 2 ladrões, pregado numa cruz. Fazendo essa viagem imaginativa 2 milênios atrás, eu te pergunto, se viesse alguém na rua para você nesse momento e falasse assim, e aí, você segue Jesus, você assina embaixo das coisas que eles estão falando, que estão perseguindo, estão crucificando, estão falando que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro, eu pergunto na honestidade da falta total de hipocrisia. Vamos nos despir de hipocrisia geral, aqui agora. Vamos lá, vamos olhar para a gente como a gente é. Eu pergunto assim, na honestidade, quem que testemunharia a favor do mestre? Quem falaria, não, eu bato no peito, eu vi. Eu não sei disso que estão falando, mas pelo menos o que eu vi não era isso. Eu não estou falando para a gente romancear, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é muito, nossa, eu faria isso, eu chegaria na voadora, eu não deixava ninguém prender o mestre. A gente se acovarda. Você sabe por que a gente se acovarda? Porque quando fazem isso com amigos nossos, com parentes nossos, que nem estão sendo condenados à cruz, mas estão falando mal na nossa frente, a gente não toma um posicionamento. Não estou falando para você atacar, para você contra-atacar. Não é isso. Às vezes a gente até compra o discurso, não, é verdade, acho que ele é isso, mas sem saber das histórias. A nossa mente ela é muito mais cultivada a prestar atenção e alimentar a parte negativa do que o positivo. A pessoa pode ter feito muita coisa a nosso favor, mas a gente ouve uma coisa, Ramakrishna Paramahansa, ele já dizia uma coisa muito interessante, ele fala assim, sabe qual que é a diferença entre Deus e o homem? A diferença entre Deus e o homem é muito simples. O homem, você pode fazer, o ser humano, você pode fazer um monte de coisa boa para ele. Você pisa na bola com ele uma vez, ou pelo menos ele acha que você pisou na bola, ele esquece tudo de bom que você já fez e foca só naquilo que ele acha que você fez de ruim. Se é que você fez, às vezes você nem fez. Às vezes só está na cabeça dele. Agora Deus, vai dizer Ramakrishna Paramahansa, esse grande santo da Índia, Deus é o contrário. Você pode pisar na bola um monte de vezes. Agora, na primeira vez que você faz uma prece com o coração e com o seu amor transbordante, Deus esquece todas as bobagens que você fez e se concentra naquele momento. Porque é naquele momento que Ele quer trabalhar, é naquele momento que Ele vai habitar. E começar a comungar com a sua vida. Se expressar em unidade crescente com a tua presença. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou chamando a gente à reflexão? Porque passa século após século, a história continua. As mesmas mesquinharias, a mesma audiência a ataque, a falar mal, a maledicência, a calúnia, a difamação, a perseguição, a inveja. A cruz hoje é alegórica, mas continua a mesma coisa, muitas vezes. Hoje em dia, quando alguém vai ser atacado, não pregam a pessoa no madeiro com um prego, porque seria um absurdo. Você quer atacar alguém hoje em dia, você não vai pôr numa cruz, porque aí você que se dana. Mas hoje em dia, você sabe qual que é a cruz? A difamação, a calúnia, o falar mal, o atacar, o acusar. Você sabe por que essa é uma cruz? Uma cruz inteligente, de inteligências perversas. Não que a gente não tenha exceções, não que não tenha seres humanos que de fato fazem coisas complicadas e a gente precisa tomar um posicionamento. Mas você sabe por que a maledicência tem um poder da cruz? Porque ela serve para tirar a credibilidade da pessoa. Se alguém quisesse atacar Jesus hoje, Jesus tivesse encarnado hoje, inventariam coisas a respeito. Ninguém ia pôr ele na cruz, porque aí ia pegar mal para quem pôs na cruz.
mas iam tentar tirar o que é a credibilidade, a confiança. E por que eu estou te falando isso? Porque, cara, é incrível. Às vezes eu trago aqui para o canal exemplos das vidas de grandes personalidades da espiritualidade, líderes da espiritualidade das diversas religiões, porque você sabe que eu não sou sectarista, tá? E pego aquilo de bom que eu filtro, que eu acho que tem uma coisa legal para a gente aprender sobre aquilo, e falo, isso aqui é legal, vou compartilhar. Olha, não é sempre, mas é muito pouco, mas é o suficiente para eu ficar de saco cheio às vezes. Às vezes eu trago um, trago outro, trago mais um, aí vem alguém fazer, mas esse fulano, isso é isso, e desce a lenha no cara. Porque Chico Xavier é isso, mas você não pode falar. E desce a lenha. Porque não sei o que tem, Divaldo Franco, não sei o que, blá, 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 porque é isso. Porque Saibaba é isso, não sei o que tem. A pessoa ouviu, leu na internet alguma campanha difamatória, leu alguma coisa e já sai acusando e pior, condenando. Então eu quero falar muito honestamente com você aqui. Volto a dizer, não que não existam as exceções, não que não existam de fato gente fazendo coisa errada, se mascarando de gente boazinha. Não é, existe. Mas principalmente isso compete à justiça cuidar dessas coisas. E a gente ser responsável para tentar, criar coerência, criar uma proteção, criar um acolhimento, sei lá, a pessoa fez vítima, vamos ajudar as vítimas, vamos falar a respeito e tal. Mas ainda existe muito essa questão de ataque, de falar mal, de difamar, disso, daquilo outro. Há muita gente que ganha maior grana com isso. Há muito ibope, há muita gente que ganha notoriedade, poder, há muita gente que desmoraliza certas pessoas que não agradam ao ego da pessoa, desmoralizam publicamente, inventando coisas. E eu quero ter essa conversa com você, muito preto no branco, olhando para os seus olhos, porque, cara, é o seguinte, a gente está em 2020. A gente precisa criar um pouco mais de maturidade acerca de certos julgamentos ou mesquinharias, ou essa síndrome nossa de querer atacar tudo e a todos sem saber de nada. Porque, cara, se a gente quer um mundo novo, o mínimo é a gente entender um princípio básico de fraternidade. De não falar daquilo que a gente não sabe, de não falar de quem a gente não conhece, de não pôr lenha na fogueira da negatividade que existe no mundo, de não dar audiência para esses instrumentos midiáticos que só colocam negatividade, que só colocam acusação, que só colocam um monte de coisa e pega um monte de gente que sintoniza com aquilo e prende aquelas pessoas naquele padrão mental e está todo mundo pensando negativo, todo mundo pensando as coisas ruins, é medo, é ódio, é acusando, é isso, A gente é responsável por isso. Eu quero então contar alguns causos aqui para você, para a gente refletir sobre essa questão da época de Jesus e dessa difamação que existe muito nos meios espiritualistas. Tá? Para a gente tomar um certo cuidado, não para a gente ser irresponsável, não para a gente fazer vistas grossas ao que as pessoas fazem aí, porque tem muita gente fazendo coisa errada, beleza, mas tomar um cuidado, porque se tem uma coisa que esse trabalho aqui, de lidar com muita gente aqui, me fez perceber, é que existem muitos interesses escusos, de gente com inveja, de gente querendo derrubar alguém, de gente com interesse, de gente... Cara... Então eu vou te contar algumas histórias, porque é o seguinte, essa história de Jesus, da crucificação de Jesus e de ninguém se posicionando, ou de ninguém mantendo a coerência da experiência que teve com o mestre, e falando, não, peraí, esse cara não é um criminoso, até que me prove o contrário, ele não é um criminoso, eu vi o que ele fez. Essa história de Jesus não é há 2000 anos atrás, isso continua se repetindo hoje, dia após dia, à nossa volta. Jesus está disfarçado à nossa volta. Essa situação de posicionamento nos é dado o tempo todo. Mas se eu me posicionar a favor, na honestidade daquilo que eu vi, do que eu vivi, da coerência daquilo que eu tenho argumento, embasamento empírico, teórico, razoável para acreditar, se eu me posicionar, vão falar mal de mim, o que vão achar?
Será que a gente ainda traz isso para os nossos dias? A gente ouve uma expressão muito comum que é o silêncio dos homens de bem. Se é homem de bem, aliás, se é ser humano de bem, quando vê uma injustiça, quando vê um amigo, um parente, alguma coisa sendo atacado, não tem silêncio. Eu não estou falando daquele que acusa gratuitamente, mas daquele que vê a acusação gratuita sendo feita. Não foi esse o medo dos discípulos de Jesus? Eu vou te contar aqui algumas histórias, tá? Eu posso falar de várias coisas para a gente construir esse raciocínio. Várias coisas, mas eu quero o quê? Eu quero que a gente saia dessa conversa com uma maturidade para esses tempos novos. De não acreditar em tudo. Sabe? De questionar. Será que foi? Será que é? O que tem por trás? Infelizmente, eu estava vendo, eu tenho um altarzinho que eu coloco a foto dos grandes mestres e mestras que me inspiram. E eu estava vendo recentemente, olhando para eles todos, e eu notei uma coisa em particular. Eu falei, caramba, todos esses mestres que eu me inspiro, sujeitos humanos, sofreram alguma calúnia, alguma difamação, alguma acusação. A começar por Jesus. E você vai notar um padrão. Peguei lá Jesus, não igualando eles, não equiparando, mas enfim. Eu peguei Jesus. Você sabe a história de Jesus, não preciso contar. Eu peguei Milarepa. Milarepa, considerado o maior yogi do Tibete. Sabe que Milarepa foi assassinado? Por um cara que desconfiava dele, falava, esse cara aí é um mentiroso, esse cara não tá com nada, eu vou provar, ele é uma fraude. É o mesmo papo de sempre, o mesmo papinho de sempre. Foi lá no Milarepa, deu comida envenenada para ele. Milarepa aceitou, comeu. Depois que o cara ficou satisfeito, Milarepa olhou para ele e falou assim, muito obrigado pela comida envenenada que você me deu. Meu tempo aqui acabou, você está me fazendo um favor. E começou a falar da vida dele e começou a demonstrar pela presença de Milarepa quem ele era. O cara colocou o rabo no meio das pernas, caiu aos pés de Milarepa. Meu Deus, me desculpa, por favor, se salve, eu não queria te matar, agora eu entendo quem é você, eu julguei mal, porque eu isso, porque eu aquilo. Milarepa falou, não, valeu, tchau, e desencarna. Basicamente, eu estou resumindo a grosso modo. Padre Pio de Pietrelcina, meu Deus do céu, que é um cara mais perseguido que Padre Pio. Já não bastasse a questão espiritual em volta que também tinha, né, de assédio, de ataque, enfim. Mas Padre Pio foi muito perseguido na igreja, porque Padre Pio ele tinha muitos fenômenos físicos, né? Fenômenos mediúnicos físicos e tal, e tinha a questão das estigmas, né? Abria aqui a palma da mão do Padre Pio e começava a sangrar. Tem todo um significado místico e transcendental isso é um outro assunto, mas aconteceram muitos fenômenos à volta de Padre Pio. Era a época da guerra, o pessoal vinha procurar Padre Pio perguntando pelos seus parentes, e Padre Pio acessava ou recebia do plano espiritual as mensagens e falava assim, não, seu parente está bem, vai chegar tal dia, ou seu parente faleceu, aconteceu isso, mas faz isso, faz aquilo. Padre Pio, ele transbordava muitos fenômenos autênticos, ele não fazia isso para se achar, para ser melhor que os outros, mas dentro de uma instituição onde existem pessoas buscando poder e notoriedade, aquilo incomodou. Como esse cara está chamando a atenção? É uma fraude, é isso, porque ele é aquilo, porque Padre Pio não é de nada, porque criaram toda uma armação em volta de Padre Pio, quiseram criar uma história envolvendo ele e algumas devotas, armaram para o Padre Pio, para tentar colocar o povo contra o Padre Pio, porque o povo amava o Padre Pio. Com aquela energia dele, não tinha como, com aquela presença, com os frutos que aquela árvore dava. Só que aquela árvore incomoda. Você ainda tem nas instituições humanas toda a busca por poder, toda a busca por... São coisas do ego que se confundem e entram por trás de uma busca dita espiritual, muitas vezes em todas as religiões. E Padre Pio incomodou, porque ele, na humildade dele, chamava mais a atenção de quem realmente queria chamar a atenção.
Atacaram o Padre Pio. E foi uma luta para o Padre Pio. A vida inteira enchendo o saco do Padre Pio. Só que passa o tempo, a verdade vem à tona, hoje você sabe quem é o Padre Pio. As histórias estão todas aí. Os fenômenos comprovados por muitas pessoas. Você sabe quem é Padre Pio. Chico Xavier. Você quer uma pessoa, né, com mais proficiência de fenômenos contundentes e mais atacada como o próprio Chico? O povo não tinha escrúpulos para querer desconfiar, para falar mal do Chico. Agora, quem conheceu o Chico sabe o que era aquilo. Sabe. E ainda hoje, tendo feito tudo o que fez, tendo vivido tudo o que viveu, tendo sido desmascaradas todas as farsas que inventaram contra o Chico, ainda tem gente que insiste em falar mal do Chico. E falar que ele era isso, que ele era aquilo. Eu me pergunto, o que mais? O que mais que Chico precisava ter feito para esse povo ficar em paz? O que mais que ele pode mostrar? O que? Me fala um fenômeno que o Chico não fez. Se é para falar de fenômeno, porque não é nem isso que importa, mas a postura dele é o que importa. Mas o que mais que aquele homem que viveu do jeito que ele viveu, se doando do jeito que ele... O que mais Chico precisava ou precisa provar para deixar ele em paz? Por que essa fixação? Por que essa fixação de querer ficar buscando pelo em ovo? Porque foi, porque não foi, porque isso, porque ele aquilo. A nossa vida tá uma beleza, né? A nossa vida está uma beleza, porque a gente, olha o quanto tempo que a gente está investindo para tratar e cuidar da vida dos outros. É uma beleza o ser humano nisso. Paramahansa Yogananda. Você tá vendo o rostinho dele aqui, ó. Yogananda, só de bisóio aqui no fundo, né? Só olha. Quando ele foi para os Estados Unidos, teve um problema lá com um cara que... acusaram eles, fizeram notícia no jornal, e incrível, né? A imprensa, do jeito que ela está no estágio atual do planeta, ela adora isso, né? Eu tenho um parente que é jornalista, que ele fala assim, ó, na faculdade de jornalismo você aprende o seguinte: o cachorro mordeu o dono não é notícia, mas agora o dono mordeu o cachorro é notícia. E infelizmente a gente ainda está num nível, num padrão de consciência tal, que o que chama a atenção da grande massa de pessoas nesse mundo é a negatividade, é a tragédia, é o dono mordendo o cachorro, é a violência, é o escândalo, é a treta. Vai ver os canais de treta aqui no YouTube, quantas visualizações tem? Põe lá, treta, fulano falou mal de fulano, todo mundo, ai, vamos ver. Você acha que existe isso no mundo evoluído? Antes a gente culpava a mídia, né? Que a mídia divulga coisa ruim. De fato, a mídia divulga um monte de coisa ruim. Só que antes as pessoas falavam assim, tá vendo? A mídia obriga as pessoas a assistirem isso. Hoje a gente tem liberdade de assistir o que a gente quiser. Você abre a página do seu YouTube, você escolhe o que você vai sintonizar, você escolhe o que você vai trazer de alimento para o seu espírito. E vai ver o que é mais assistido. A gente está escolhendo, a gente sintoniza com essas coisas. Da Ibope, quando as revistas queriam Ibope, que iam vender muito, vamos lá para Uberaba falar mal de Chico Xavier, vamos lá na sessão disso, na sessão daquilo, falar que é fraude. Todo mundo via o fenômeno, todo mundo falava, caramba, eu vi, é isso mesmo. Ia para a redação, descia o couro neles. Você está cansado de ouvir essas histórias. Yogananda passou por isso, Swami Rama passou por isso. Não que não possa ter tido... Eu não sei, mas daquilo que eu sei não foi. E não me cabe a justiça.
Fui pegar recentemente, fazer uma capinha, uma thumbnail aqui para um vídeo do YouTube que a gente estava falando do Divaldo Franco, uma vibração para ele e tal. Que ele foi passar por um processo cirúrgico, a gente chamou o pessoal para a gente vibrar junto e tal. E fui procurar uma foto do Divaldo. Achei uma foto legal dele com o Chico Xavier, falei, isso aqui. Aí cliquei na foto para pegar a foto. A foto era de uma reportagem de uma revista. Aí eu cliquei e falei, deixa eu ver e tal, né? Uma dessas revistas que você tem por aí, que também são super apelonas em querer público, em querer chamar atenção, em divulgar coisas assim, para vender e tal, parará. Falei, vamos ver o que falaram do Divaldo aqui. Cara, que saco. Eu não sei como que eu aguentei terminar de ler aquilo. Eu li assim me dava uma gastura, cara. Você via todo um discurso de manipulação para induzir o leitor a achar mal, a criar um caso assim em cima do Divaldo. Pegava assim palavras do Divaldo e colocava assim muito bem articulada para você sentir uma coisa totalmente diferente, tirava de contexto. Eu falava, caramba, em 2020 isso ainda? Cara, eu sou de uma geração que não tem mais saco para isso. Que isso não pega mais. Na minha geração, nas gerações mais novas, cara, a gente não tem saco para isso. De gente falando mimimi, mal. Desculpa o mimimi, não é o mimimi no sentido geral, mas de pipipi, falando mal dos outros. E você via toda uma manipulação articulada no texto da reportagem para criar uma sensação de, esse cara é estranho, não sei, desconfia dele. Eu falo, cara, a pessoa estuda para trabalhar nisso, estuda lá quantos anos de faculdade, para aprender toda a estratégia linguística para fazer uma reportagem daquela, para usar com essa finalidade. Desculpa, eu vou jogar real. Você está querendo ganhar o seu dinheiro falando mal dos outros e de gente inocente, gente que não faz mal para ninguém. Mas se você fala que é uma pessoa boa, não dá lucro, né? Não dá audiência. Cara, não tem problema nenhum em você ter lucro, que tenha, cara. Eu quero que você seja muito próspero, eu quero que todo mundo seja próspero. Mas dá pra gente ser próspero no positivo, elevando para cima. Ninguém precisa acusar, apontar o dedo, falar mal de ninguém. Você não vai ver um vídeo meu aqui nesse canal em que eu falo mal de alguém, assim, estou falando mal do fulano de tal. Não quero essa audiência. Não quero esse karma. Não quero que o dinheiro que sustenta a mesa da minha família venha de falar mal dos outros, de alguém que eu nem conheço. E muitas vezes injustamente. E eu olho para aquilo e falo, como que uma pessoa consegue com a consciência dela? Consegue. E há quem leia, há quem concorde, sem conhecer. Porque geralmente isso a pessoa não conhece. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque a história vem se repetindo sempre, cara. Até quando? Até quando a gente vai fazer essas coisas, velho? Não estou falando para você não questionar. Não estou falando para... Cara, eu estou falando de coisa que você sabe na cara dura. Que está zoada. Eu vou falar português correto para passar a energia correta. Coisa que você sabe que na cara de pau que está zoado, tem coisa errada, que tem interesse. E cara, é incrível a nossa hipocrisia, porque a gente passa ano após ano, século após século, milênio após milênio, orando para todos os anjos e santos e mestres e mestras desse universo, pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo sabedoria, pedindo proteção, e a misericórdia é tanta, mais tanta, que não só eles atendem, como eles encarnam e vêm ter conosco ao nosso lado. Na forma humana, como eu e você assumimos aqui. E a história vive se repetindo, como que a gente recebe esse pessoal aqui na Terra? Como que a gente está recebendo as novas gerações que vêm trazer muita coisa legal para a gente, se a gente souber orientar, se a gente souber acolher, se a gente souber criar um mundo de informação e de influência positiva
para beneficiar essa semente tão rica que todos trazem, mas não, que mundo que a gente traz é acusação, é difamação, é negatividade, é ódio, é medo, é isso, é poluição mental o tempo todo. Volto a dizer, não estou falando dos casos que realmente precisam do nosso posicionamento, da nossa atenção, mas quantos que realmente precisam? Quantos que não ficam no telefone sem fio e a gente vai alimentando e falando mal, e falando mal, e falando mal? Não tem jeito, Freud estava certo. Porque hoje em dia, em 2020, na era da informação, onde todo mundo pode acessar as informações, pega mal você sair por aí gralhando, falando mal dos outros, porque todo mundo já lembra daquela frase célebre de Freud, quando Pedro fala mal de João: eu sei mais de Pedro do que de João. Você sair gralhando, falando mal, acusando, jorrando, vomitando negatividade para o mundo hoje em dia. Você está se apresentando. A gente está te conhecendo. Não estou falando de negligência. Não estou falando de você olhar criticamente a realidade. Eu estou falando de uma coisa que você sabe que eu não preciso explicar. Eu estou falando que a gente está num excesso de acusar, de falar mal, de pregar na cruz, desde que o mundo é mundo. Até quando a gente vai ficar orando para esse pessoal? Esse pessoal vai estar andando no nosso lado, corporificado do nosso lado, humano como a gente, com as mesmas fraquezas e virtudes que a gente, mas estando aqui, na labuta de cada dia, caindo e levantando, mas tentando contribuir com uma coisa positiva, e a gente continua falando mal e faz isso, e até quando? Será que ninguém fica de saco cheio disso? Até quando que a gente vai passar essa vergonha? Eu acho que os grandes do universo, eles têm muita paciência, muita compaixão, muita misericórdia, mas eu acho que nesses momentos eles devem ter uma vergonha alheia danada da gente. Pô, tô mandando meus brothers lá pra terra, a mestrona tá indo lá ajudar humildemente, os caras só descem a lenha. Porra, esse povo, vou falar pra você, cara. Ah, Yuri, mas não fala isso não. Ó, não faz conta não, porque essas coisas sempre existiram, e se você fala dessas coisas, você vai alimentando essas coisas. Alto lá, cara, alto lá. São mais do que 200, 300 vídeos aqui no canal, nem sei quantos. Eu estou usando um vídeo para falar disso, porque precisa ser falado, cara. Precisa ser falado, porque essa ausência também não dá, cara. Tem uma história muito legal de Ramakrishna Paramahansa, que eu falei dele no começo. Tem um discípulo dele lá na Índia atravessando o rio Ganges de balsa. E quando ele está lá na balsa, começa o pessoal a falar mal do mestre dele. O que acontece? Ele fica pistola, estourado, e você está falando mal do meu mestre, e briga com os caras, e derruba o outro do barco, e faz um escarcéu lá, um escândalo. Aí quando ele chega lá no mestre dele, ele fala: ó, mestre, falaram mal de você, e eu desci o sarrafo mesmo, todo orgulhoso. Obviamente, Ramakrishna olha para ele e fala assim: escuta, estava errado, cara, porque só o que você fez. Não, mas eu te defendi. Não é assim. Para que você usou violência, cara? Olha o exemplo que você está dando, aí que eles vão desconfiar de mim mesmo. Olha isso. E repreendeu o cara ali. Passa um certo tempo, um outro discípulo dele está lá na balsa, que tinha ouvido aquela conversa. A balsa começa a atravessar e começam a falar mal do Ramakrishna. É o povo que não tem o que fazer, né? Que precisa de alguém para ficar falando mal. Cada um só dá o que tem mesmo, né? Cada um só oferece aquilo que tem, cada um só transborda aquilo que alimenta na sua própria fonte interior. Não é possível. Ah, beleza, paciência. O mundo é assim ainda, mas nós estamos mudando isso. Não vai ser assim para sempre. Agora é a hora da mudança. Quem não acompanhar essa mudança vai ficar para trás, desculpa. E porque o mundo já está farto de ignorância, mesquinharia e ódio humano. A gente precisa se unir na fraternidade, na cura. Enfim, você sabe dessa conversa, não vou precisar falar isso aqui não. Não vou falar. Mas estava lá o sujeito na balsa com o Ramakrishna, ouvindo, o pessoal falar mal do Ramakrishna. E ele ouvindo aquilo, ele ficou em silêncio. Ele ficou quieto.
e chegou para o mestre dele. Chegando lá, ele resolveu contar para o pessoal, todo orgulhoso. Ó, eu ouvi, mestre, o pessoal falando mal de você, mas eu me controlei, eu fiquei em silêncio a viagem inteira. E ele disse isso achando que ia ser parabenizado, mas foi repreendido. Você vê alguém falando mal de mim, que estou aqui me dedicando para te ensinar, e você fica quieto? Mas mestre, na semana passada lá o fulano fez um escarcéu, derrubou os caras do barco e você repreendeu ele. Eu falei assim, e você foi negligente. Os dois agiram no extremo. Eu estou aqui te ensinando, estou contribuindo o tempo inteiro. E quando alguém fala uma injustiça a meu respeito, você sabe que é injustiça, você nem se posiciona, você não fala nada, você não precisa derrubar o cara do barco, você não precisa atacar ninguém, mas você vai ficar quieto. Olha o silêncio dos bons. Os bons de verdade não têm silêncio, eles não atacam, porque não precisam disso. Mas ele fala, opa, peraí, eu não concordo, não é isso não, peraí, vamos ver isso direito. Por que eu falo isso? Toma cuidado com essas coisas. Não só em âmbitos de lideranças espirituais. Volto a dizer, tem as trambicagens, a gente tem que estar esperto. Mas tem, e você sabe, eu não preciso falar, você sabe. Tem todos os ataques, tem todas as calúnias, tem tudo isso que você conhece. E como que a gente age? Qual é a nossa postura interna quando o Cristo está sendo crucificado na imagem, na figura do nosso próximo? Você não tem como voltar no tempo, há 2000 anos atrás, e estar lá diante da multidão falando, não, Barrabás não, aqui é Jesus. Mas a gente tem hoje no dia a dia, parentes nossos, amigos nossos. Sabe que eu desconfiava um pouco disso? Eu vou contar umas 2 histórias interessantes aqui para você. Eu desconfiava um pouco disso, falava, imagina, não. Acho que as pessoas não têm essa capacidade tão de má fé de ficar inventando coisas acerca das pessoas, né? Até uma vez que eu passei por isso. Foi alguns anos atrás e teve uma pessoa, engraçado, né? Que as pessoas que falam mal de mim, apesar de ser muito pouco, não tem do que reclamar disso, graças a Deus, mas eu percebi que tem 2 motivos principais, tá? O primeiro motivo é a pessoa ver que eu estou fazendo uma coisa que ela queria fazer, eu consegui, e ela não está conseguindo, e mesmo que inconscientemente ela reverte isso para querer me atacar, achar ruim. Olha, ele conseguiu, ele está falando, não sei o que tem, esse cara não presta, e começa a tentar me rebaixar. A segunda, que é mais comum, e isso que eu falei assim, é minoria, dá para contar nos dedos de uma mão. O segundo tipo, que é o mais convencional, por assim dizer, são pessoas que projetam muita expectativa em cima de mim. Eu não atendo a expectativa dessas pessoas. E não tenho obrigação de atender. Às vezes eu nem conheço a pessoa. Não tem nenhuma reciprocidade ali. Não tem. Eu já estou fazendo o que eu posso. E a pessoa começa a projetar tanta expectativa que quando ela percebe que eu não estou ali para atender a expectativa dela, ela se irrita, ela se volta, vira inimiga e quer me atacar. Enfim, uma vez eu passei por uma coisa que foi bem chata, mas ao mesmo tempo bem elucidativa. E isso me fez entender ainda mais esse povo todo. Né? Não me comparando porque a gente está longe, mas entendendo que todo mundo, eu e você, passamos por isso. A gente precisa ter maturidade diante dessas situações. Não só quando a gente passa, mas quando o nosso irmão do nosso lado está passando. A nossa irmã do nosso lado está passando. Uma vez eu não atendi a expectativa de uma pessoa que era relativamente próxima, e essa pessoa, ela começou a falar mal de mim. E cara, é aquela velha história, quer falar mal de mim? Me chama, que eu sei coisas maravilhosas para falar a meu respeito, assim, terríveis, eu lembro tudo que eu aprontei na infância, coisa. Me chama, que eu tenho, nossa, me chama. Mas agora, não seja sacana a ponto de inventar um negócio, velho. Cara, eu achava que isso não tem como acontecer. Porque na minha concepção, assim, básica de olhar a vida, eu olho para um ser humano e falo assim,
não tem motivo, não tem lógica, não tem a menor lógica um ser humano que está quieto no canto dele acordar e falar, vou inventar uma coisa para prejudicar alguém. Não entra na minha cabeça isso. Você sabe o que é não entra na minha cabeça? Não entra. Eu não vejo como isso possa acontecer. No entanto, acontece. E quando eu vi isso acontecendo, né, a pessoa começou a falar mal de mim. E interessante, porque a pessoa ia nas pessoas próximas a mim, né, e começava a falar mal de mim para aquelas pessoas próximas. E aí também você vê quem é que são os verdadeiros, né? Porque tem aquelas pessoas próximas que ouvem alguma coisa assim e falam, ó, peraí, tá, até considero o que você tá falando, vamos ver isso direito, mas eu conheço o cara. Eu conheço, eu convivo, não é por aí não. Peraí, você tem certeza que é isso? Será que não, né? A pessoa que realmente é verdadeira, ela opa, peraí, né? Mas tem aquelas outras que não são as verdadeiras, que compram a coisa sem te perguntar, sem te consultar, e enfim, é a vida fazendo aquela peneira, né? Você reza para Deus livrar-nos do mal e Deus vai falando, beleza, deixa eu te livrar então, né? Mas aí, beleza, a pessoa começou a falar umas coisas de mim, que honestamente, se fosse verdade, também não me atingiria, porque para mim não era uma coisa que para mim me incomodava, se fosse verdade. O problema é que não era verdade. E aí eu vi essa ação da pessoa por parte de pessoas que eram verdadeiras e me buscaram e falaram, olha, eu te conheço, a pessoa tá fazendo isso assim, assado e tal. E eu olhava e falava, mas por que ela tá fazendo isso? Não, mas tá fazendo... Mas isso não é verdade. E ela sabe que não é verdade. Sabe, quer falar mal de mim? Ela pode criticar, não tem problema nenhum. Mas isso é mentira. Por que ela tá chegando nas pessoas que gostam de mim e tá falando uma mentira? Tipo, pra me prejudicar? Pra que isso, sabe? E aquilo não entrou na minha cabeça. E eu falava assim, não, eu perdoo, não, deixa quieto, não dá nada, não dá. E a pessoa ia fazendo. Até que uma hora eu tive que me posicionar. Falar, ó, não, sabe, o que é isso? Pra quê? Sabe, tipo, pra quê? O que você quer de mim? Né? E foi uma situação que naquele momento, eu percebi do que o ser humano é capaz. Por interesse próprio, por ego, por vingança. Porque, cara, honestamente, sabe, você tem um problema comigo, tem uma ligação que permite você tratar aquilo comigo, vem falar comigo, cara, de boa. Eu tenho todas as minhas falhas, mas eu sou esforçado também para fazer um negócio bonitinho, velho. Eu não sou santo, não. Eu não sou perfeito. Precisava falar um palavrão, que eu falo um palavrão. Mas, porra, eu faço minha lição de casa também, cara. Eu busco, cara. Eu sou sincero. Você tem um problema comigo, você tem uma ligação de reciprocidade, de proximidade, que realmente, né, vamos conversar de boa. Fala comigo, velho. Fala comigo. Mas pra que fazer isso? E nessa época, isso me pegou tão forte, não a ofensa em si, mas a posição da pessoa, que eu falei, cara, eu não acredito, sabe? Tipo, meu, pra quê? Né? Lógico que depois o tempo passa e a verdade vem à tona. Né? É a separação do joio e do trigo. Você vê que tem até uma bênção disfarçada ali, né? Deus deixa os verdadeiros na sua vida, Deus mostra a verdade, Deus reforça a verdade, e a pessoa que está ali te acusando também é desnudada, né? É revelado o que está ali por trás. Mas no processo da coisa, você fica, cara... E aí eu comecei a entender um pouco esse lance, que eu falei assim, velho, eu não sou uma pessoa importante, eu não sou uma pessoa famosa, eu não sou uma pessoa muito conhecida, ainda mais na época, nem tinha tanto de gente que tem aqui no canal. Eu falo, cara, eu não represento nenhum grande interesse para ninguém, sabe? E tem gente que está perdendo tempo para fazer isso. Aí imagina esses grandes mestres, esses grandes líderes, né? Tem um que eu falo sempre aqui, que é o Sai Baba. E, cara, Sai Baba teve uma época que foi polêmica porque começou muita campanha difamatória em cima do Sai Baba, né? E assim, eu conheço todas as campanhas difamatórias em cima do Sai Baba. Eu sei de tudo os podres que falaram de Sai Baba. Que falaram, não significa que ele fez. Eu conheço Sai Baba há mais de 15 anos. Eu já li todas as histórias que você imagina. Só que eu li todas as histórias falando mal, só que eu fui ler todas as outras histórias falando do lado B dessa conversa toda.
todos os interesses que tinham por trás, todas as manipulações, todo o desagrado que ele causou. E todo o outro lado, de tudo que falavam mal, eu ia ver o outro lado. E aí eu fui ter a minha experiência. E aí a minha experiência, falei, puxa. Então assim, se eu falo de Sai Baba, por exemplo, eu conheço tudo que falo. Mas eu conheço também o que está por trás. Para poder estar, pelo menos, eu não tenho a verdade, mas pelo menos eu tenho uma sensação de coerência, de honestidade comigo. Eu sei que acusaram disso, mas eu sei por quê. Eu sei que falaram que achavam que ele era isso, que ele era mágico, que ele é prestidigitador, mas eu vi a coisa real acontecer. Eu sei que ele não precisa disso. Eu estou falando, mas eu já ouvi pessoas muito respeitáveis falar. Professor Hermógenes, o Divaldo Franco e tantos outros. Não é só a minha percepção. Ah, mas por que acusaram ele disso? O que a justiça diz? Ah, beleza. Engraçado, porque todo vídeo que eu faço de Sai Baba, eu sempre tenho que postar uma resposta muito paciente depois pra gente que chegar atacando. E não é nem falando, mas eu vi umas coisas, o que você acha, o que você não acha. Não tem problema, cara. Pode falar, a gente conversa. Ou tem muita gente que já esteve lá, que eu conheço, que pode vir nos comentários e responder, cara, eu estive lá, eu vi, foi isso, foi assim assado, né? Mas, cara, o tanto de gente que vem atacando. Por que isso? Por que isso? Onde você viu? Ah, eu vi no Google. E já sai condenando, porque pá. Cara, eu sei de tudo isso que tá falando, não é novidade nenhuma. Mas você acha que eu não sou tão tolo quanto eu pareço também? Você acha que eu não tenho a capacidade de discernir? De pôr A diante de B e equiparar? De entender coisas que estão por trás? Porque, cara, tem coisa que está na entrelinha. Você não sabe o tanto de interesse que tinha por trás. Eu falei aqui do meu exemplo, por exemplo, sendo uma pessoa desconhecida, Sai Baba, tinha milhões de pessoas atrás dele. Milhares por dia, todo dia iam no ashram de Sai Baba procurar alguma coisa dele, querer alguma coisa de Sai Baba. E Sai Baba era um trator para o ego das pessoas. O cara chegava lá em Sai Baba, todo na marra, porque eu sou especial, porque eu sou isso. Sai Baba nem olhava para a cara do cara. Ele pegava a carta de todo mundo, aí chegava o cara arrogante, dava a carta para Sai Baba pegava a carta e jogava fora, na cara do negro, porque ele sabia. Sai Baba sabia o coração que estava ali. E aí eu percebi, se às vezes por uma coisa tão fútil, eu feri a expectativa de uma pessoa na minha pouca importância. Imagina um cara que lida com importância com o ego de um monte de gente. Com os poderosos, com os políticos, porque fazia obras assistenciais que o governo devia fazer, o governo não fazia, que revelava as fraudes do governo, que fazia o que os líderes religiosos, que se acham donos da verdade em todas as religiões, deviam fazer, eles não faziam, ele fazia, e apontava o dedo na ferida. Esse povo fica fulo da vida. Conforme você vai entendendo as coisas que estão por trás, você vai vendo por A mais B, você vai ficando com o pé atrás antes de aceitar qualquer coisa. Só que um monte de gente vê a fofoca, entre aspas, no Google e já sai porque e taca a pedra, e taca na cruz, mas eu sou cristão porque eu sou religioso, porque... vá, cara, conta outra. Põe Jesus na sua frente, você não dá 2 minutos na frente dele que ele sai com desgosto, cara. Jesus não é só para te proteger se você falar, eu aceito Jesus. Não. Jesus ele está dando um exemplo de vida, uma mensagem. Talvez a gente sintoniza com um pouco com aquilo. E a gente começa a ser a total antítese do negócio, em nome dele. Jesus vê a mulher adúltera lá. Vocês vão tacar pedra nela? Quem tiver limpo de pecado, atire a primeira pedra. E aí vai lá para ela, alguém te condenou? Ninguém, mestre. Nem eu te condeno. E você está condenando em nome do Cristo. Que Cristo que você está lendo? Me diz, olha, eu conheço um livro
que se chama Novo Testamento. Tem outras versões aqui, versão da Bíblia, mas todos eles concordam em pontos fundamentais, que Cristo era um sujeito de amor, de fraternidade, de perdão. Às vezes eu não entendo, eu olho para um Cristo que as pessoas divulgam por aí e falo, cara, onde que eles ouviram esse Jesus aí que não bate? Não está batendo com o que eu estou vendo aqui, com o histórico. Não sei, inventam Jesus, põem umas purpurinas, fanatizam, tornam aquilo objeto de fundamentalismo e saem se achando donos da verdade. Que é isso? Incomoda um dono da verdade para você ver só. É a história de Jesus. Jesus incomodou os donos da verdade porque ele era a própria verdade encarnada ali. Eu não estou inventando. Abre esse livro. Você acha que na época de Jesus, por ele ser Jesus, todo mundo falava, é Jesus. Ah, que lindeza. Como hoje a gente, Jesus, porque hoje a gente conhece Jesus daquilo que a tradição de milhares de anos, de centenas de anos, né, 2 milhares de anos na verdade, né, tem falado pra gente. Todo mundo fala Jesus, 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 mas na época ninguém falava de Jesus, era ele na tua frente. E aí? Você vai confiar nele ou não? Os romanos estão metendo pau nele, os sacerdotes estão metendo pau nele, e aí com quem que você fica? Ou pelo menos você vai pensar pela tua cabeça, ou ainda você vai questionar, porque não é você aceitar fanaticamente um lado ou outro. Pô, eu vi o lado do Cristo, os caras estão perseguindo ele, peraí, deixa eu analisar e pensar com lucidez, e tirar minha conclusão, para que a minha conclusão, ela seja honesta, pelo menos comigo. Eu sei dos dois lados, mas eu penso pela minha cabeça, eu consigo enxergar as coisas também. Você vai ver nesse livro aqui, o povo não falava, cara, Jesus está passando na rua aqui, não. Porque ele é endemoniado, é um feiticeiro, e persegue ele, e duvidam dele. Cara, é o tempo todo, até os discípulos. Porque quando o cara está na nossa frente, a gente não banca. A gente banca a história que conta pra gente, a gente se imagina, porque eu sou hoje discípulo de Jesus. Mas vai lá, 2000 anos atrás, e te pergunto, quem de nós, e me pergunto também, quem de nós estando ali e ouvindo alguém falar, estão falando mal do seu mestre, estão falando que ele é uma fraude, estão atrás dele, vão crucificar ele, está sendo acusado. Quem de nós falaria, não, eu conheço Jesus? Quem de nós falaria isso para um parente que está passando por uma injustiça? Agora eu pergunto, quem aí do outro lado dessa tela não conhece alguém que passou por uma injustiça? Existem as pessoas que fazem coisas erradas? Existem, compete à justiça, compete aos órgãos, existe. Mas quem não conhece alguém que já foi injustiçado? Por alguém que inventou uma história, que foi deturpada, que foi distorcida, que tinha um interesse por trás, ou às vezes não tinha, era só falta de informação e ignorância mesmo, e alguém se lascou por causa disso. Perdeu emprego, perdeu credibilidade, perdeu amizade, perdeu sei lá o que por conta de mentirinha. Você conhece, e agora eu falo mais veementemente para quem já passou por isso. Se você está me ouvindo, você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. E você tem mais elementos ainda para ter um pé atrás diante dessas acusações homéricas e falar, peraí, deixa eu ver os dois lados. Yuri, mas e se tiver de fato um lado ruim? Então tem um lado ruim. O que eu posso fazer? A justiça ou sei lá o que, a divina, a humana, vai cuidar do que precisar cuidar. Agora eu posso filtrar também, porque nem todo mundo é só mal, nem todo mundo é só ruim. A pessoa fez fez uma cagada, isso não anula as coisas que porventura ela possa ter feito para contribuir de verdade, porque as cagadas que eu faço, que você faz, também não anulam o bem que a gente faz, e a gente não é só luz nem só trevas. Por isso que eu gosto muito de uma frase do Tony Robbins. Tony Robbins, ele fala o seguinte, cara, que lindo, ele fala assim, você vai acusar alguém? Acusa, mas acusa que nem um adulto, mas acusa a pessoa por tudo que ela fez de ruim, tudo, vai lá, acusa, vai, com gosto, acusa. Mas é o seguinte, também acusa por tudo que ela fez de bom, por tudo que ela te ajudou, por tudo que ela fez de bom para você. Se é para acusar, então acusa direito, acusa de tudo.
E sabe o que é importante disso tudo? Não é o que vão falar da gente, mas é o que a gente faz quando falam das pessoas que a gente conhece. Não estou falando, volto a dizer, para brigar, para comprar briga, não é isso. Mas qual que é o nosso posicionamento? Vou contar uma história recente também. Eu gosto de contar causas, você já percebeu? Enfim, recentemente teve o médium Fernando Ben. Eu conheço ele pessoalmente, tenho contato próximo, ligeiramente próximo, na verdade. Já estive com ele pessoalmente, já estive com ele assim, sentado do lado nas sessões de psicografia dele. Já falei no telefone com ele, a gente já fez live aqui, tem esse tipo de contato, não é muito próximo, mas eu conheço ligeiramente ele, né? Há um tempo atrás, saiu uma reportagem no Fantástico detonando ele, falando que ele era uma fraude, não sei, insinuando isso tudo e tal. Engraçado, né, que até no Jornal Nacional teve uma chamada, né, para direcionar o interesse do público para a reportagem do Fantástico. Acho que não devia estar com tanta audiência, então precisa de um escândalo para, né, colocar lá. Na época em que isso aconteceu, eu fui uma das poucas pessoas que pôs a cara na frente da câmera e fui falando ponto por ponto, questionando, não é falando que eu sou dono da verdade, mas questionando, ó, tá vendo isso que estão falando? Tem esse outro lado. Tá vendo isso? Por quê? Porque eu conheço o Fernando, eu conheci ele. Eu posso não ter uma proximidade com ele, mas eu sou amigo, por exemplo, de quem é assistente dele ali, pessoal, de que está ali junto com ele todos os trabalhos. Eu estive do lado dele. Porque falaram que a psicografia dele é fraude. Eu estava do lado dele com ele psicografando. Eu vi o que era aquilo. E tem mais uma coisa. Nos bastidores dessa história tem coisa que vocês não sabem. Só quem está nos bastidores sabe. E quando você conhece o que está por trás, aí você entende o que está acontecendo. E aí você entende o que está passando. E aí você fica inconformado. Só que o povo não vai saber o que está por trás, porque nem tem interesse deles de expor ninguém. Mas é a mesma coisa de Jesus. Hoje você sabe o que estava por trás dos interesses assolando Jesus. Não estou falando que toda acusação tem interesse por trás e manipulação. Não é isso. Volto a dizer, com a cabeça aberta, estude os dois lados, dê voz aos dois lados. Honestamente. Não de forma a manipular, porque eu vi o Fernando lá no Fantástico, mas puseram uma falinha dele super pequena lá que, diante da reportagem toda lá, foi pequenininho. Mas eu conhecia o Fernando na época, sabia da seriedade do trabalho dele, sabia inclusive de coisas ali por trás e até daquelas psicografias que acusavam ele de fraude, enfim, coisas que, enfim, cabe só ao Fernando e ao tempo falar disso. E eu falei, cara, pelo menos diante da honestidade daquilo que eu conheço, eu preciso fazer um vídeo. Atacando quem atacou ele? Não. Falando fanaticamente? Não, porque vocês... Não. Mas apresentando coerentemente, ó, isso, cara. Né? Tanto que daqui a pouco, talvez a gente vai fazer mais uma live aqui com o Fernando, inclusive, para conversar sobre várias coisas, sobre mediunidade, inclusive. E eu vi isso acontecer nos bastidores. Só que eu vi dos bastidores, eu consigo ter uma visão privilegiada. Eu posso ficar tranquilo para entender o que está acontecendo ali. Só que para o público, para quem aquilo foi apresentado de uma forma tão apelativa, infelizmente nem todo mundo vai ter acesso àquilo. Só que eu vi a coisa acontecendo. Por isso que eu fico com o pé atrás. Por isso que eu falo, calma, antes de sair julgando, antes de sair tacando pedra. Vem cá. Fala oi lá. Seres humanos, parem de se jogar pedra uns nos outros. Vamos lá, fica aqui do ladinho. Eu quero ler para vocês
Tá dando uma hora, eu quero já encerrando. Uma mensagem que antes de fazer ela quer subir aqui agora. Antes de gravar esse vídeo, vem. Eu rezei muito, eu me recolhi em prece, em meditação e pedi muito. Falei, Senhor, eu não quero complicar as coisas. Eu estou aqui buscando, pelo menos primeiro para mim, clarear um pouco as coisas, sabe? Tirar um pouco os nós. Se eu for falar alguma besteira nesse vídeo, me orienta, sabe? Eu também não quero sair por aí tirando o senso crítico de ninguém, não é isso, não. Mas é pegar nesse ponto, sabe? Da nossa mania de acusação, da gente não pensar duas vezes, da gente não, sabe, não analisar as coisas e tal, de já sair atacando, condenando. E eu pedi, olha, me oriente, porque eu entrego muito conteúdo desse trabalho a Deus, sabe? Por favor, seja feita a sua vontade. Existe o meu ego? Existe. Mas, por favor, seja feita a sua vontade. É um compromisso que eu tenho comigo, com a minha consciência e com Deus. A ninguém cabe julgar isso. Mas eu pedi uma orientação. E aí, eu abri esse livro de mensagens, Fonte Viva, psicografia do Chico, autoria do Espírito Emmanuel. E me veio uma resposta clara para isso. Você que está me acompanhando até agora, você vai entender. A mensagem, essa daqui, 140, página 313, se chama Após Jesus. Eu quero compartilhar com você. Tem um trecho do Evangelho de Lucas. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Evangelho de Lucas, isso. E aí Emmanuel comenta o seguinte, Lucas 23, 26. Emmanuel vai dizer assim: a multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, volto a dizer, as testemunhas acovardadas, mais uma vez, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam, medrosos, com receio de sacrifícios. Eu vi o mestre fazendo, mas vou ficar quietinho aqui porque o que será que vão achar de mim? Você está entendendo que no fim não é o que Jesus fez, o que Chico fez, é o que eu faço. Porque se eu estou aqui falando de alguém, e de repente esse alguém não é uma pessoa boa, e de repente eu vou para o mundo espiritual, eu não vou ser julgado, entre aspas, ou responsabilizado por eu ter falado de alguém que eu não convivi. Eu vou ser responsabilizado pela postura que eu tenho diante da minha consciência. Se para mim aquilo tinha valor, tinha honestidade, e eu fiquei quieto, é isso que eu vou ter. Porque o meu silêncio ou a minha fala, honesta, simples, respeitosa, não é para atacar, respeitosa, mas o meu questionamento, isso tem a ver comigo. Agora, o que o outro faz é dele. E quando a gente está falando de injustiças, hein? Com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. Vê se não é exatamente tudo que eu já estou falando aqui. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor,
colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia e, não obstante a tua condição de servidor com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Não lá em cima, aqui no coração, porque não está separado da gente. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo, destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Volto a dizer, não tem como a gente voltar de fato a 2000 anos atrás e mostrar o nosso posicionamento honesto, claro, amoroso em relação ao Cristo. Mas a todos os dias nós somos convidados, se não constrangidos, a mostrarmos o nosso peito, o nosso logos, a nossa palavra, a nossa honestidade e, acima de tudo, a nossa fidelidade a tudo e quantos nos tem beneficiado nessa vida. E sempre que existe uma torrente de ataque, de negatividade, de acusação, existe o convite para que a gente questione, para que a gente pondere, para que a gente pergunte, para que a gente analise e não saia por aí apenas alimentando uma audiência que convulsiona no frêmito ignorante da maledicência a vida alheia, porque isso falará muito mais de nós do que daqueles que nós julgamos estarmos acusando. Porque diante da justiça divina, nada das nossas palavras de ataque, nenhum dardo que saia da nossa boca, como fel, em direção ao nosso próximo, tem algum valor se não tiver amparada na justiça divina. E quem condena não é a gente. Existem instituições humanas que se responsabilizam por isso, e existe a instituição divina. Agora, o que a gente faz? Ah, mas fulano fez errado. De fato fez errado. Vamos ajudar então quem precisa, quem foi maltratado, quem saiu perdendo, e vamos aprender com isso para que ninguém mais caia nesse erro. O que a gente pode aprender? Que a pessoa seja responsabilizada sim. Mas existem também os inocentes nesse mundo. E ai, não só daqueles que acusam na má fé. Na má fé. Mas principalmente daqueles que poderiam perguntar ou levantar a voz em respeito e humildade, mas não o fazem, porque se tornam cúmplices. Porque se não existe homem de bem, mulher de bem, que se cale diante de uma injustiça, para bom entendedor, meio silêncio basta. Yuri, mas quando você fala dessas pessoas todas que você está falando, que te inspiram, os seus mentores espirituais não falam para você se essa pessoa é de confiança ou não? Claro que em casos extremos sim, mas eu vou te contar uma coisa, não falam. Eles não estão, sabe, porque eles não estão preocupados com isso não. Eles querem se interessar o que eu estou absorvendo de positivo daquilo, se é que eu estou. Porque não se engane, se algum mestre, alguma referência, algum professor, alguma mestra,
liderança se aproxima da nossa vida, ainda mais nesse nível espiritual, tem uma ligação kármica. Tem um motivo ali que você não sabe. Então, já que vai encontrar, o interesse deles não é falar assim, aquele é ruim, aquele não é, porque eles não vivem assim. Nas altas esferas espirituais não tem ninguém jogando pedra em ninguém. Ninguém condenando ninguém, porque eles sabem, inclusive do nosso passado. Quer abrir o baú das nossas encarnações passadas e ver quem é que é o santo, que tem moral para falar de alguma coisa? A gente está tentando se redimir na medida do possível. Mas ninguém vem falar assim, porque ele é, porque ele não é. Isso aqui é coisa nossa. Eles falam, se é, se não é, é da pessoa. Agora, o que você está aprendendo de bom disso? Claro, se for uma coisa muito ruim, eles vão falar, toma cuidado, não se aproxime. Mas ninguém vem e fala assim, acredita nele, não acredita naquele outro. Não. Eles vêm e perguntam, que legal, tá. E o que você aprendeu de bom dessa pessoa? Que legal, poxa vida, legal esse aprendizagem. Legal, opa, tá te fazendo bem? Tá, então, Sempre questiona, sempre avalia, fica com o que é bom. Mas não tem ninguém jogando dardo em ninguém. Volto a dizer, não é alimentando uma falta de discernimento, porque a gente tem que discernir as coisas. Tem coisas que não são boas pra gente. Mas eu estou falando de difamação, eu estou falando de acusação gratuita, estou falando de má fé. E volto a questionar, até quando a gente vai com isso? Até quando, meu Deus do céu? Tanta gente boa, tem gente ruim, mas tanta gente boa aí, cansada de levar pedrada, e às vezes a gente do lado, e não abre a boca para dar um pio. Não estou falando para você entrar na mesma energia, não estou falando para você brigar com ninguém, não é isso. Agora não vem com esse papo de ignora porque isso não é alimentado. Não, você é responsável, cara. É teu irmão, se fosse você. É que não é, né? Você não ia querer que tivesse alguém verdadeiro do lado falando, peraí, calma aí. O que está acontecendo? Pelo menos para perguntar o que está acontecendo. Para olhar para você, perguntar para você e te ouvir. Você nunca teve um vizinho que inventou alguma coisa, um parente que inventou alguma coisa? Uma ex que inventou alguma coisa a seu respeito? Você sabe como é o mundo. Então por que quando alguém acusa alguém, você já sai condenando sem... a gente não está aqui para isso. Volto a dizer, não é tirando o senso crítico. Eu estou falando de injustiça. Mas a gente já sai condenando assim, sem saber de nada. Volto a perguntar, até quando? Quando eu fiz o vídeo lá falando do negócio do Fernando, falando, gente, a reportagem foi assim, assado, peraí, tem esse outro lado, eu conheci ele, não foi, pelo menos daquilo que eu conheci, eu posso falar do que eu vi. Assim, assado, isso aqui, peraí, não mostraram esse outro lado e tal. Eu fui uma das poucas pessoas, cara, ele beneficia tanta gente, mas que pôs a cara aqui, claro que teve muita gente que mandou vídeo pro canal dele também, dando testemunho, falando, olha, eu fui lá, não tinha como saber, não é fraude, eu falei mentalmente, eu não conhecia o Fernando, ninguém me entrevistou, eu falei mentalmente pra minha vozinha que tá desencarnada, vozinha, se for você mesmo, põe na carta lá, laço amarelo, sei lá, e aí a pessoa recebia a psicografia, tava lá, netinha, laço amarelo, tipo... E o pessoal em peso, né? Porque os fatos falam por si, se a gente permite falar. Porque às vezes quem está ali atacando não tem vergonha de falar. Eu lembro da questão 932 do Livro dos Espíritos. Deixa eu até ver se eu tenho aqui para ler para vocês. Tem. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 932. Quero ler para você. Questão: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Resposta da espiritualidade maior: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. O quiserem.
deixarem de ser tímidos. Só para terminar essa história do Fernando, depois ele veio me contar, para minha surpresa, nem sabia que ele ia ver aquele vídeo, que aquilo ia chegar até ele, mas ele veio me confessar depois, cara, você não sabe o quanto que aquele vídeo me ajudou. Você não sabe o tanto de ataque de gente que não me conhece, me julgando, me criticando, eu perdendo emprego, perdendo isso, sou um pai de família, não estou fraudando nada e tá todo mundo me conhecendo mal. Cara, você não sabe o bem que me fez saber que teve alguém que teve coragem de honrar a experiência de falar, olha, não, eu conheci, mas não foi esse lado, não foi isso que estão falando. Não é bem por aí. Tem coisa, peraí, vamos questionar. E aí eu vi o bem que isso fez a uma pessoa que está se esforçando para fazer tanto bem aí. Então lembra dessa questão do livro dos Espíritos? Primeiro, lembra de Jesus, não julga ninguém. Calma, avalia. Não sai pondo lenha na fogueira de acusação. Calma. E lembra do livro dos Espíritos também? Independente da sua religião, da sua crença, os bons são tímidos. A gente vê injustamente as pessoas levando pedradas e a gente fica quietinho. Eu vou ficar quieto porque senão eu que vou levar pedrada. E volto a dizer, isso me deixa muito indignado. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque recentemente eu postei um vídeo falando de uma dessas pessoas e veio alguém lá xingando a pessoa. Porque tá vendo, você defende essa pessoa, esse canal é das trevas, não sei o que tem. Eu falei, cara, é claro que eu fiz um textão tintim por tintim ali, porque eu busco ser coerente comigo naquilo que eu faço. E eu falei, cara, até quando? Eu tenho certeza absoluta que essa pessoa que veio xingando nunca conheceu o cara que eu tô falando. Nunca foi lá. Nunca. Eu tenho certeza absoluta. Mas a gente sai falando. Esse grande telefone sem fio da negatividade que existe no mundo. Volto a dizer, não que existam coisas ruins, não que a gente tenha que se posicionar, não que a gente tenha que tomar cuidado com as coisas, não é que sair acreditando em tudo, defendendo tudo. Mas volto a dizer, Cristo está vivo. E Cristo está sendo condenado, está sendo criticado, está sendo atacado na figura do nosso próximo todos os dias. A gente não pode voltar 2000 anos atrás e falar, eu estou com o mestre. Pera aí, que história é? Não, eu estou junto aqui. Você é discípulo de Jesus? Sou. Será que a gente ia? Eu não sei se eu ia. Eu não sei não. Mas a gente é convidado dia após dia a reviver isso no cenário que nos cabe. E o que a gente faz? A gente já sai xingando sem saber, a gente já sai condenando, falando, sem ouvir os dois lados, sem entender o que está acontecendo. Não, a gente vive repetindo essa mesma historinha mesquinha de sempre. Tem os caras fazendo as coisas legais, bem povo para atacar, e fica aquela coisa chata, aquela coisa deselegante, aquela coisa de vergonha alheia. De gente sendo acusada injustamente. Estou falando dos que são acusados injustamente. Vou ter que falar mais uma vez para ninguém vir nos comentários e falar, mas e aquele fulano que não sei o que tem? O que você acha disso? Cara, tem gente que vem perguntar assim, o que você acha de fulano? Eu não acho nada, eu não tenho que achar nada. Eu pego aquilo que me serve, eu filtro. E eu alimento isso. Agora, o que o outro fez, não é comigo. Agora, o que eu estou fazendo é comigo. Aquilo que eu estou fazendo de legal ou de não legal na minha vida e aquilo que eu estou fazendo diante da minha negligência ou do meu silêncio, quando eu vejo que tem uma coisa complicada acontecendo, Cristo está sendo crucificado do meu lado e eu fico aqui, Gente, até quando? Até quando? Falei alguma bobagem nisso tudo? Não tem, cara, é límpido. A gente continua repetindo esse comportamento. Chato isso. Que chato ter que falar disso ainda. 2020. Pelo amor de Deus, cara. O homem já foi à lua, já inventou tanta coisa que a gente tem. O celular da gente tem tanta coisa, a gente aperta um botão, fala com o japonês lá do outro lado do mundo na mesma hora. Mas a gente não aprendeu ainda a conviver, a respeitar o outro, a respeitar o espaço do outro, a dignidade do outro. A ficar na nossa quando a gente não tem informação. E a gente pode ter informação errada? Pode ter informação errada.
Falei alguma bobagem? Opa, descobri que eu falei uma bobagem? Opa, então deixa eu me retratar, mas... Quanto de gente que já não sai com a pedra na mão? Opa, com quem que eu jogo agora? Porque precisa de um escape. A vida às vezes da pessoa está tão ruim que eu preciso mirar para fora de mim. Porque se eu olhar para dentro, aí lascou-se. E é tanta pedrada aqui dentro que eu preciso pegar um pouco do que transborda e tacar em alguém. Porque senão não aguenta. Ah, cara, quando é que a gente vai sair dessa? Pelo amor de Deus. A gente está falando aí de expansão de consciência, de cultura de paz. E a gente não saiu dessa ainda, sabe? Pode dizer, é cabeça aberta, questionar com respeito, com educação, com maturidade. A gente não ganha nada acusando todo mundo. Pelo amor de Deus. Literalmente, pelo amor de Deus, né? Porque até quando vem os emissários todos, passam por isso. Ai, Yuri, mas é assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo. É isso que eu estou querendo dizer com esse vídeo. Chega dessa história. Não é que é assim, vamos aceitar porque o mundo sempre foi assim. Caramba, a gente vai mudar a chave ou não vamos mudar? Ai, é sempre assim, acontece. Não é para acontecer. E você sabe por que acontece? Porque tem gente que alimenta, porque tem gente que dá ibope, porque tem gente que se incendeia junto sem saber de nada. Porque tem gente disposta a pegar pedra onde for sair jogando. Se ninguém alimentasse, não acontecia. Passe essa mensagem adiante, com o seu exemplo. Porque você não ia gostar que fizesse isso com você, com o seu parente, com o seu amigo. Até quando a gente vai crucificar Cristo? Até quando na praça pública a gente vai gritar Barrabás só porque está todo mundo gritando junto? Isso, vai com a onda mesmo. A onda se acaba se esfacelando nas pedras. A gente tem que ir para a profundeza do oceano e se tornar um ali. E ali a gente consegue absorver um pouco melhor a verdade com V maiúsculo. E volto a dizer, no fim, o que vai ser cobrado da gente não é nem o que o outro fez ou deixou de fazer, mas é quem eu sou, enquanto isso tudo está acontecendo à nossa volta. E Cristo está vivo. A história dele continua. A história dele não acabou na última página desse livro. O seu dia de hoje foi mais uma página dessa mesma história. Não faça a teu próximo o que você não gostaria que o teu próximo fizesse a você. Não julgueis, para que não sejam julgados. Para que não sejais, sei lá o que, julgados. Ama a Deus acima de todas as coisas. E a teu próximo, como a ti mesmo, não são palavras minhas. E ponderação, muito pé atrás nesse mundo de hoje, onde cada um fala o que quer para quem quiser ouvir o tempo todo, esse excesso de informação, esse excesso de excitação intelectual ou de donos da verdade, de acusadores por aí. Um pé atrás, que às vezes a gente já pula lá na frente, às vezes a queda é nossa. Ponderação, respeito. E principalmente, focar principalmente no nosso. O que eu estou fazendo? O que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer para ajudar? Posso, não posso, como? Vocês entenderam. Beijo na alma, fiquem em paz, brilha a sua luz, recebam um abraço. Do tamanho do sol.